Oi pessoal, meu nome é Fabiana e sejam bem-vindos ao canal Iluminando-se. Se você já vem acompanhando a série de vídeos que eu estou fazendo, é para relatar uma transformação que eu estou vivendo através de novos conhecimentos, livros que eu estou lendo, experiências que eu estou adquirindo, incluindo no meu dia a dia, e isso está refletindo numa mudança comportamental, uma mudança de mente, a maneira para eu ver a vida. E eu quis compartilhar como uma espécie de um diário para dividir com os amigos, com os familiares, mas este vídeo pode chegar a qualquer pessoa e se você está aqui assistindo, espero que seja útil para você também. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um livro que também ficou famoso, é um livro da Marie Kondo, é um livro A Mágica da Arrumação, tá? Este livro ficou famoso porque mexeu com toda essa questão de personal organizers, né, que é uma coisa que alguns anos atrás a gente não ouvia falar, é uma coisa que veio com essa onda de você cuidar da casa, cuidar do espaço onde você vive, também do espaço onde você trabalha, trouxe essa percepção para as pessoas do quanto é importante o local onde você vive, se ele é limpo, se ele é organizado, se ele tem a ver com você e como isso influencia na sua vida. A parte do livro, gente, ela vai explicar coisas muito práticas mesmo, técnicas até, no sentido de como dobrar uma roupa, como organizar uma gaveta, mas como vocês sabem, né, vocês que vêm acompanhando, eu quero tratar a questão comportamental. Então, quando eu li esse livro, eu queria realmente entender essa questão da organização no cérebro, né? Como que funciona, o que vai ajudar, por exemplo, uma casa organizada? Será que isso realmente faz a diferença na vida da pessoa ou é só um estilo de vida de cada um e não interfere em nada? E é claro, né, vocês devem saber que interfere bastante. O ambiente onde nós estamos manda o tempo todo mensagens para o nosso cérebro que influenciam também no nosso comportamento. Esse livro, ele fez tanto sucesso que virou uma série na Netflix. Eu não sei dizer para vocês se essa série ainda está na Netflix, mas dê uma pesquisada. É claro que a série, ela não levou em conta aqueles aspectos assim principais do livro, tá? É uma série, então foi adaptada com uma maneira para que as pessoas quisessem assistir, foi levado mais para uma forma de entretenimento. É válido assistir a série porque ela vai visitar algumas famílias, né, que solicitaram a ajuda dela, e ali ela começa a arrumar a casa dessas pessoas, a organizar, a dar dicas, e isso influencia a vida da família como um todo. Tem uma parte bem interessante que um casal tá bem assim desanimado, estão até revendo a questão de manter o casamento ou não. A casa deles não flui, é tudo desorganizado, isso gera muito estresse na vida diária deles e no final eles estão ali super bem, eles melhoraram como casal, a vida tá fluindo melhor, refletiu nos filhos pequenos, então assim é bem interessante. Para quem já leu o livro, ver a série é um complemento. Se você não vai ler o livro e vai só ver a série, eu digo que você vai ficar com 50%, 40% de tudo que essa mulher tem para passar como experiência de vida, mas de qualquer forma é válido, tá bom? Se ainda estiver na Netflix, né, faça bom proveito, se divirta e aprenda também, porque dá para aprender com as dicas que ela vai dando. Falar um pouquinho sobre a Marie Kondo é muito interessante porque ela vem nessa vibe que eu gosto dos livros, que ela conta a experiência pessoal dela, tá? Então ela vai relatar ali no início do livro que desde pequena ela é apaixonada por organização e ela não sabe de onde vem isso. Então ela gostava de ler algumas revistas lá que ela cita o nome. Quando ela vinha da escola, ainda pequena, ela passava numa espécie de uma banca, né? Lá no Japão, banca de jornal, acredita? E ela comprava uma revista que na verdade quem lia eram donas de casa, eram mulheres adultas, né? E ela, criança, se interessava por aquelas matérias. E ela fala que ela queria a todo custo criar um método para organizar a casa dela. Ela tem mais 2 irmãos, tem o pai, tem a mãe, ela é a filha do meio e ela ficava ali arrumando a casa. Pensa que interessante uma criança fazer isso. Naquela época ela não sabia que isso no futuro se tornaria a profissão.
ela foi desenvolvendo método, ela foi criando situações para organizar o quarto dela, para organizar as coisinhas que ela tinha, para organizar a casa dela como um todo. E aí ela via, isso funciona, isso não funciona, isso faz sentido, isso não faz sentido. Então, gente, eu vou falar do livro, os aspectos que chamaram a minha atenção, tá bom? Levando para a questão comportamental. Esse livro me emocionou bastante. Eu ouvi o audiolivro, né, uns 2 anos, 3 anos atrás, por 2 vezes, e agora para poder gravar o vídeo eu ouvi o áudio mais uma vez, tá? O livro inteiro. Eu assisti a série da Netflix, eu sigo várias personal organizers, porque eu acho que é uma coisa que faz a diferença na vida. Vou deixar até o link aqui embaixo, tá? Para vocês acessarem do audiolivro, para vocês verem um outro canal que fez um resumo do livro bem legal, e também de uma personal organizer que eu sigo, tá bom? Espero que faça aí diferença para vocês. Pega aquilo que serve para você, aquilo que não servir, descarta, tá bom? Assim, é uma maneira de viver a vida com leveza. E o que eu quero falar para vocês, eu vou olhar um pouquinho para baixo para lembrar aqui os pontos. Uma coisa linda, linda, linda que eu achei é que a Marie Kondo, ela vê a casa e assim, ela foi em várias casas, ela foi em apartamentos muito pequenos, como esse meu aqui, e ela foi em mansões, tá? E independente do nível social da pessoa, é a casa da pessoa, é o templo, é onde a pessoa vive, é o lugar que acolhe a pessoa, que abriga ela. Ela fala muito disso e ela honra a casa, ela chega na casa, ela se ajoelha e faz ali uma reverência àquela casa, como que pedindo uma licença para trabalhar ali. Gente, eu achei isso assim muito bonito, muito... essa coisa, né, dos japoneses, do pessoal oriental, de ter essa reverência, eu acho que isso é muito diferente daquilo que nós fazemos, principalmente nós brasileiros. E eles têm o costume de não entrar com sapato em casa, para não trazer a sujeira da rua. Então são pequenas coisas que a gente vai observando e vendo que faz sentido, que pode ser aplicado na nossa vida. E ela honra a casa dos seus clientes, sabe? Ela vê com gratidão. Então, assim, essa é a minha casa, é onde eu durmo, é onde eu me alimento, é onde eu me abrigo da chuva. E aqui é um lugar que tem que ser harmonioso, que eu tenho que amar, que eu tenho que cuidar, zelar, respeitar. Então, esse foi o primeiro ponto, assim, do livro e que dá pra ver um pouco também na Netflix, né, que é muito bonito, essa coisa da gratidão. E é uma coisa que nós não pensamos muito, né? Você é grato por onde você mora? Ainda que hoje você mora num lugar que não é onde você queira ficar, ou não é bem o que você planejou, mas é o teto que está te acolhendo. Você é agradecido, você honra esse lugar, você abençoa esse lugar com palavras. E esse foi o primeiro start do livro que eu achei muito bonito. O segundo ponto que me chamou muita atenção é que ela honra também os objetos e as roupas. Gente, é muito interessante, porque ela vai levar a pessoa a desentulhar a casa, né? Porque se trabalha o princípio de que uma casa cheia, um ambiente cheio de roupa, cheio de móveis, cheio de objetos, ele deixa a vida da pessoa sobrecarregada. Então, é claro que ela está em países ali fazendo os vídeos tal, de pessoas que conseguem comprar muitas coisas, né? Um pouco diferente aqui da nossa realidade do Brasil. Porém, aqui existem também acumuladores. Então, isso é mais uma questão até comportamental do que financeira. Mas os clientes dela estão em outros países onde o poder aquisitivo é um pouco melhor para se comprar muita coisa e acaba que eles vão acumulando. E ali, o que ela vai levar a pessoa a entender? Para que a pessoa fique com coisas que fazem sentido para a pessoa, coisas que a pessoa usa, coisas que de fato servem, né, para a pessoa. E também ela trabalha uma questão de isso me dá alegria, isso me faz se sentir bem, e aí se sim, você permanece com isso, se não, você doa ou você vende, enfim. E
ela trata as coisas com muito carinho. Por exemplo, tem uma situação que ela relata que abriu a gaveta de uma senhora e as meias estavam emboladas, ou aquela bolinha que é comum a gente fazer, e aquilo estraga a meia, né, gente? E aí ela fala sobre uma reflexão de que as meias, elas protegem os nossos pés e andam com a gente o dia inteiro. Então a gente não deveria tratar as meias torcendo a meia, guardando a meia embolada. E é uma parte até engraçada que relatam isso inclusive na série, tá no livro também. Porque são coisas que a gente não pensa, mas faz sentido. Uma coisa, gente, muito legal, um outro ponto do livro é que ela ensina que numa casa, né, cada um deve cuidar das suas coisas, e esse é um ponto que gera bastante polêmica na série, porque nós vivemos ainda numa sociedade machista e quando a pessoa vive em família, existe aquele pensamento que é a mulher que tem que cuidar das coisas de todo mundo. Então a mulher vai lavar a roupa de todo mundo, vai guardar a roupa de todo mundo, a mulher vai cozinhar para todo mundo, a mulher vai organizar a casa por todo mundo, quando na verdade, se várias pessoas moram numa casa, cada pessoa tem o seu mundinho particular. Mesmo que você não tenha um quarto seu, você tem um lugarzinho que você dorme, você tem uma gaveta, uma caixa que seja onde ficam ali as suas coisas. E a ideia dela é que cada um cuida das suas coisas. Cada um cuida ali de arrumar as suas roupas, né? Se você tem o privilégio de ter alguém que lave a roupa para você, mas você pode organizar a sua gaveta, o seu guarda-roupa, a sua caixa ali de coisas que você tenha, a sua cama. Se você tem um quarto, cuida do seu quarto, né? Se você vive numa casa, cada lugar da casa vai ter coisas das pessoas. Então a ideia é que cada um guarde suas coisas e tenha o controle sobre as suas coisas. E isso é muito interessante, é uma coisa sim para nós aplicarmos na nossa vida, porque nós vemos que quando vive em família, sempre tem aquela pessoa que é sobrecarregada na casa. Isso gera estresse, isso gera tristeza, isso gera discussões até na família e é algo para nós pensarmos, né? Se você tem filhos aí, como eu tenho uma filha, ensinar o filho, a filha desde pequeno a cuidar das suas coisas, a ter amor, a zelar e a entender que ele tem responsabilidade por aquilo. Outro ponto, tá? Que ela trabalha no livro que eu nunca tinha pensado e achei muito interessante. Ela não arruma, ela não organiza as casas por cômodos, tá? Ela organiza por categorias e isso é uma coisa assim que eu acredito que é o ponto principal de uma organização eficaz. Por quê? Por exemplo, ela dá um exemplo de livros, né? Tem pessoas que vão ter livros na cozinha, um pouco de livros no quarto, um pouco de livros na sala, tem gente que tem livro até no banheiro. E se você fizer por cômodos, você nunca vai conseguir arrumar, organizar 100% de uma maneira eficaz. Se você fizer por categoria, por exemplo, livros, onde é o lugar de livros nessa casa? Tal lugar. Onde é o lugar de roupa de cama dessa casa? É em tal lugar. E assim ela vai explicando que quando nós arrumamos por categorias, por exemplo, categoria remédio, onde ficam todos os remédios? Eu quero um remédio, onde que é o lugar de remédio nessa casa? Se não, fica tudo um pouquinho em cada cômodo, e aí você arruma o cômodo e não fica com aquela sensação que a casa está de fato arrumada. Isso é bem interessante, ela ensina isso, ela aplica isso nas casas e faz todo sentido, porque é como um arquivo, né? Qualquer pessoa consegue ir lá na gaveta, pela letra, pela pasta e achar o documento que precisa. E quem vem guardar algo novo segue o mesmo modelo de organização, por isso que os arquivos funcionam tão bem. Um outro ponto que ela trabalha muito é que nós precisamos saber o que tem na nossa casa e nós precisamos ver. Então, nas dicas mais técnicas de como guardar as coisas, exemplo em caixa, como que você vai dobrar, como que você vai disponibilizar as roupas, ela vai ensinar você a guardar sempre as coisas de uma maneira que você tenha uma visão de tudo.
né? E é bem legal também, porque às vezes a gente guarda numa caixa, algumas coisas a gente não lembra que tem. Quem tem muita roupa, é comum que você fique um bom tempo sem usar uma roupa porque você nem lembrava que tinha aquela roupa. Então ela trabalha essa questão de você saber tudo que tem na sua casa. Se você tem aquela louça que você usa uma vez no ano, ok, desde que você saiba que tem e que você saiba que aquela data você usa aquela louça. O que não pode é você ter coisas, ter panelas, ter panos, ter toalhas, qualquer coisa que vier aí na sua mente, que você nem lembra que tem. Então é uma energia parada ali na sua casa, que poderia estar favorecendo outras pessoas, outras famílias. Então a ideia é que você veja o que você tem, que você saiba que você tem essas coisas e que você usa essas coisas. Então é aquela pessoa organizada mesmo, que fala, eu tenho tal coisa em tal lugar, em tal gaveta, pode ir lá pegar. Um outro ponto muito inteligente do livro, ela fala para você ir descartando primeiro o que tem pouco apelo emocional. E eu me lembro até assim de questões de dietas alimentares, né, gente? Que às vezes a pessoa já quer ir cortando açúcar de vez, a pessoa é louca por açúcar, ela ama doce. Se ela for já de cara cortando isso, não faz muito sentido. Então ela tem que ir começando por coisas mais simples, de maneiras devagar, até que ela vai chegar nessas coisas mais pesadas para ela, mas não vai ter um peso tão grande porque ela já vem numa caminhada de limpeza, de desintoxicação do corpo. E é isso que ela fala da casa. Você não vai começar por coisas que têm grande apelo para você. Se você é uma pessoa muito apegada, que tem dificuldade de tirar as coisas, de jogar as coisas, você dá muito valor emocional para as coisas, você tem que começar por coisas mais simples, por coisas que você vai ter facilidade de jogar fora se for necessário, se for um lixo, digamos assim, de doar para alguém, de pôr para vender. E aí você, conforme você vai limpando, desentulhando, a sua mente vai clareando, e quando chegar nessas coisas que são mais importantes, você vai ter mais facilidade, porque você já vem trabalhando isso. Então ela fala para nós começarmos os descartes, né, se for necessário, por coisas que não tem tanto apelo emocional. Tanto que ela fala de fotos, cartas, bilhetes, para você deixar isso por último. Gente, o último ponto aqui que eu amei no livro, assim como eu amei o primeiro, né, que ela trata a casa como algo espiritual, é que a casa, o último ponto que eu vou falar aqui, a casa é um reflexo da gente. E sim, se a sua casa é toda desorganizada, tem coisas perdidas, coisas aleatórias que você não sabe, geralmente a sua mente também caminha desta maneira, tá? Ela trabalha isso fortemente no livro. Inclusive ela fala de pessoas que conseguiram, depois de resolver essas questões com a casa, resolveram questões profissionais, questões sentimentais, até questões fisiológicas, questões da sua saúde. É bem importante isso, porque na nossa casa tem a nossa energia, a energia das pessoas que moram ali. Eu sei que é complicado quando nós moramos com várias pessoas e às vezes você quer organizar, mas todo o restante não quer. Porém, se você conseguir manter em ordem as suas coisas, isso já vai te aliviar muito. E ela também fala no livro que isso vai começar a impactar as outras pessoas da casa. Inclusive, ela fala da própria família dela, que ela ficou um tempo querendo forçá-los à organização. E quando ela abriu mão e foi cuidar das coisas dela, a família foi sendo influenciada pelo comportamento dela e chegou um momento que a casa inteira estava como ela sempre sonhou, quando ela parou de forçar e ela mesma ser um exemplo. As suas roupas, o seu quarto, as suas coisas, a maneira como ela cuidava de tudo, começou a interferir no comportamento da família. A família olhava para ela e falava, poxa, né, eu também preciso dar uma arrumadinha aqui, preciso tirar umas coisinhas daqui. E foram influenciados pelo bom comportamento dela. Então, sim, a sua casa, se você mora só é mais fácil, né? Se você tá em casal, talvez seja mais fácil. Mas independente, a sua casa, as suas coisas, a maneira como você cuida é um reflexo seu, da sua mente, da sua vida. Eu amei esse livro, ele fez diferença na minha vida. Na época que eu li lá atrás, né, que eu ouvi o áudio, eu trabalhava organizando casas fora do Brasil e muitas coisas eu apliquei nas casas que eu trabalhava e fez diferença, trouxe inclusive um retorno financeiro
financeiro para minha vida, por ter esses pequenos detalhes. Eu aplico isso também na minha casa, eu honro aonde eu moro, eu abençoo a minha casa, eu tenho muito amor por cada coisinha que eu tenho, pelas plantas, por uma velinha, por uma almofada, trato tudo com muito amor, tudo que eu tenho eu uso, tudo que eu tenho faz parte da minha vida, facilita a minha vida, faz sentido para mim, para minha família. Nós não temos o hábito de acumular coisas, nós estamos sempre nos livrando e comprando aquilo que realmente faz sentido e é necessário. Então, aguardem informações aí sobre o próximo vídeo falando de Feng Shui, que vai ter toda uma ligação com A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Tem um livro que eu li, que é de uma especialista em Feng Shui aqui de São Paulo, mas tem vários vídeos também que eu vi, canais que eu sigo, informações que eu fui obtendo para poder aplicar essas técnicas na minha vida e vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Obrigada por você estar acompanhando, por estar me ouvindo. Espero que essas práticas possam ser aplicadas na sua vida de alguma forma. Obrigada por estar aqui comigo. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com alguém. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!